Salve, salve, minha gente! Estou em Belo Horizonte, vim resolver uns problemas particulares e aproveitar para visitar a minha família, mas não deixo de estar presente aqui neste canal Arregui, comentando a rodada do fim de semana. Rodada esta que muito provavelmente consolidará o Flamengo como um time caminhando celeremente rumo ao título brasileiro de 2019. Uma rodada que tem 3 jogos que já decidiram a competição, o Campeonato Brasileiro, na era anterior à dos pontos corridos. A rodada começa sábado às 17 horas, com um deles, Corinthians e Santos, exatamente a final da última edição anterior aos pontos corridos, 2002, quando o Santos foi campeão com o time do Robinho e do Diego, dirigido pelo Emerson Leão, em cima do Corinthians do Parreira. Corinthians e Santos é uma briga por quem está tentando vaga direta na Libertadores de 2020. O Corinthians vem de derrota, aliás, ambos vêm de derrota. O Corinthians em casa para o Cruzeiro, uma derrota decepcionante, porque é um time que não ganhava de ninguém fora de casa. Perdeu em casa, está sob descrédito de sua torcida, com o Fábio Carilli tendo seu trabalho contestado. O Corinthians não está numa fase boa, mas de qualquer forma joga em seu estádio. Não diria que é favorito, porque o Santos costuma jogar no mesmo padrão dentro ou fora de casa. O problema do Santos é que ele tem um elenco mais limitado e também vem de uma derrota decepcionante para o Atlético no Independência. É um clássico que tudo pode acontecer aí. Apesar do Corinthians jogar em casa, não se pode dizer que ele seja favorito. No mesmo horário, outro duelo de times alvinegros. Times que vêm... As vitórias mais surpreendentes da última rodada foram protagonizadas por esses times. O Ceará, que ganhou do Bahia de virada em Salvador e saiu da zona de rebaixamento, recebe o Vasco, que foi ao Rio Grande do Sul e ganhou do Internacional por 1-0. Um duelo interessante. Também não se pode dizer que tem favorito. Adilson Batista contra Vanderlei Luxemburgo, que já disputaram o Clássico Mineiro, inclusive, como técnicos de Cruzeiro e de Atlético, uma década atrás. O Ceará, em casa, costuma jogar melhor do que fora, embora tenha vencido fora de casa na última vez. Então é um duelo também sem favoritos. Dois times que lutam ali para poder... O Vasco, eu diria que já escapou do rebaixamento. Também não tem favorito. Às 19 horas, Bahia e Inter. Os times que perderam para Ceará e Vasco. Curiosamente, esses dois times decidiram o título brasileiro de 88, né, com o Bahia do Bobô levando, e do Evaristo, né, o técnico, levando a vantagem sobre o Inter do Abel Braga. Né? O Bahia seria levemente favorito em casa, não viesse ele de uma derrota decepcionante de virada para o Ceará, que o impediu de entrar no G6. O Bahia tem desperdiçado muitas oportunidades de entrar no G6 do Campeonato Brasileiro, onde o Inter ainda se encontra, mas ali muito pressionado. Às 19h30, dois times, um desesperado e um já entregue. Fluminense e Chapecoense. O Fluminense vem de uma boa vitória na última rodada, vem de alguns bons resultados, sob a direção do Marcão, não digo que vem de vitória, vem de alguns bons resultados. Parece que vai conseguir escapar do rebaixamento e a chance maior é essa, contra um time já liquidado. O Chapecoense não escapa mais, vai disputar a Série B em 2020 e o Fluminense tem obrigação de vencer. Assim como o Cruzeiro, que às 22 horas, um horário estranho para um jogo de sábado, recebe o Fortaleza. A diretoria do Cruzeiro, ávida por querer faturar mais, acabou com a promoção de baratear ingresso, o que tem dado certo, deu certo nos jogos anteriores, em que o Mineirão ficou bonito, colorido de azul. Talvez não seja assim. 22 horas de um sábado com ingresso mais caro, de todo modo a torcida tem de abraçar o time, porque o time ainda está na zona de rebaixamento, não saiu dela, embora venha de 2 vitórias, como é que ele estava afundado na tabela. E vai enfrentar, é uma atração extra, o Cruzeiro enfrentando o Rogério Ceni. Alguns jogadores do Cruzeiro são acusados de terem provocado a queda do técnico, principalmente o Thiago Neves, que tem sido o melhor do time nos últimos jogos, sob a direção do Abel. Outro duelo bom, porque o Fortaleza luta para escapar do rebaixamento, é uma briga, diria, até direta, porque se o Cruzeiro ganhar, vai encostar ali no Fortaleza na tabela. Não passa por causa do número de vitórias, mas embola ali aquela luta para quem está saindo. No domingo, a rodada continua às 16 horas, Atlético Goianiense e Goiás, dois times de que se pode esperar tudo. O Goiás faz uma das melhores campanhas do retorno, tanto dentro quanto fora de casa, mas pega o único time que não tem que se preocupar, que pode se preocupar em se divertir, porque já está na fase de grupo da Libertadores, como campeão da Copa do Brasil. É um dos jogos tecnicamente mais interessantes dessa rodada, eu diria. 16 horas, também, no Sul, Grêmio e Botafogo.
Como reagirá o Grêmio à eliminação humilhante na Libertadores com goleada por 5-0 para o Flamengo? Normalmente ele seria absoluto favorito contra um time que ainda briga para não cair, que é o Botafogo. É um time muito limitado, de jogadores fracos que não conseguem reagir. Mas como se comportará o Grêmio? Tudo nesse jogo se prende a esse jeito. O Grêmio sentirá a eliminação do meio de semana pelo Flamengo? No mesmo horário, outro jogo que decidiu o brasileiro. São Paulo e Atlético Mineiro decidiram a competição de 1977, aquela que o Tricolor ganhou nos pênaltis. É traumática, naquela para o Mineiro, né, para o atleticano. Eu começava a minha carreira, eu cobri aquela final em 1977. O São Paulo tem um certo favoritismo por jogar em casa, por estar brigando por vaga no G6, é o quarto colocado atualmente, né? Ele vem de algumas vitórias, embora tenha perdido para o Cruzeiro em meio a essas vitórias. E o Atlético também vem de um triunfo muito interessante sobre o Santos no Independência. O São Paulo tem favoritismo nesse jogo por jogar em casa e por estar brigando por vaga no G4, nem G6, é G4. Às 18 horas, Avaí e Palmeiras. O Avaí já caiu e o Palmeiras tem de ganhar. O Palmeiras tem que tentar fazer o máximo possível. A torcida do Palmeiras exagera um pouco com seus protestos contra a diretoria, contra o Alexandre Matos. Não que não tenha razão de protestar contra o mau futebol, mas o método é meio forte demais. Para um time que foi campeão brasileiro em 2016, 2018, foi vice em 2017 e muito provavelmente será vice esse ano. Então, em 4 anos, o Palmeiras está brigando pelas 2 primeiras posições em todos. Tem que ter um pouco de calma, embora o Palmeiras precise melhorar. Está devendo sob a direção do Mano Menezes. E às 19 horas, o jogo, não diria que é o principal, mas é o jogo que atrai mais interesse. Talvez seja o jogo de maior público. Flamengo e CSA. Contra um time que está na zona de rebaixamento, dificilmente escapará da queda, o Flamengo, se espera do Flamengo, não o mesmo show que deu contra o Grêmio, mas algo parecido. Uma atuação convincente, como tem sido todas as do Flamengo desde então, com a manutenção, no mínimo, da vantagem de 10 pontos que ele tem sobre o Palmeiras, e um Maracanã, muito provavelmente, com outro grande público. Os públicos dos jogos do Flamengo têm sido atração à parte nesse campeonato em que ele caminha com bom futebol, notado até fora do Brasil, e um futebol esse que vai decidir a Copa Libertadores contra o River Plate em 23 de novembro. O Flamengo não pode nem dizer que não seja favorito. É favoritaço. Não tem outra. É isso aí, minha gente. Um abraço.